bem por aí? Oi, Pênica. Tudo jóia. E você? Então, tudo ótimo também, Andréia. Muito feliz em recebê-la e muito feliz com o programa, porque a gente agora está internacional, né? Muito chique, né, Andréia? A gente hoje está num ícone, né, de cidade para o mundo inteiro. Eu conheci Nova York em 87. Para mim era assim, era a glória, porque era uma coisa que fazia parte do meu imaginário, né? Mas era uma coisa que era até quase que impossível, porque os valores aí sempre foram muito caros. Então é aquela coisa que você sonha conhecer, mas que não é fácil, né? E até na época eu fiquei hospedada no Queens, a gente ficou hospedada em casa de uns brasileiros que nem eram nossos conhecidos, mas assim, através de outras pessoas nós chegamos até a eles. A gente fez uma viagem muito grande pelos Estados Unidos e depois passamos 15 dias em Nova York. Foi assim um privilégio, porque deu para conhecer um pouquinho de Nova York, mas 15 dias foi uma imersão assim muito legal para mim. E aquela cidade, né, que é difícil até da gente falar alguma coisa, porque ela é tão múltipla, né? Ela é tão surreal nas possibilidades, né, da vida da pessoa, que a gente tem dificuldade até de descrever, mas eu acho que a gente sempre fala que é a capital do mundo. Eu conheci a Andréia através de uma amiga e não sei nem quanto tempo tem, mas já deve ter uns 5 anos, né, Andréia? Talvez um pouco mais. Uns 5 anos. E já tivemos várias oportunidades de encontrar. E um dia a gente estava falando de lojas fechadas, das dificuldades do comércio. Ela falou, pois é, ali embaixo do Empire State, perto de onde eu trabalho, tá cheio de loja fechada. Eu achei, pensei sobre isso e falei assim, meu Deus, olha para você ver, essas coisas, né, Empire State, Wall Street, Quinta Avenida, são coisas assim da imaginação da gente mais que da realidade. E aí você me fala isso, eu falei, E é isso, então vamos começar por aí. Se apresente, muito obrigada por abrir sua casa para nós. Já de antemão, já falo que sua casa é fantástica, me surpreendeu, assim, sabia que era interessante, mas não sabia que era uma casa tão grande, tão boa, porque a gente sempre também tem a impressão que todo mundo mora muito compacto, né? Então é isso aí, Andréia, pode se apresentar, agora o espaço é seu, vamos lá. Prazer enorme Obrigada. De estar aqui. Bom, obrigada. Eu tô já em Nova York há 26 anos. Eu vim, na verdade, em 94. Em janeiro de 94, eu vim para estudar inglês. Eu estava terminando psicologia no Brasil. Eu tinha feito Belas Artes, depois da Belas Artes fiz psicologia. Estava terminando, assim, faltava um ano e eu queria fazer um doutorado e tinha que ser fluente em inglês. Então eu vim para estudar inglês até na Flórida, mas vim antes para Nova York e aqui eu conheci o Cris, meu marido, que você conhece. E aí virou história, né? Aqui estamos. Depois voltei para Belo Horizonte, formei, mudei para Nova York para ficar com ele. Mas aí mudei, fiz um mestrado para eu poder clinicar aqui e já desde... foi logo depois que a Sofia nasceu. Então, quer dizer, já tem 23 anos, eu tenho consultório. Tive esse consultório debaixo em frente ao Empire State Building. Olha que chique! Durante 20 anos. E agora, em julho do ano passado, eu mudei. Agora eu tô pertinho do Wall Street. Os dois lugares. Olha! Os dois lugares que eu falei, adivinhei. Porque, bom, eu precisava de um espaço um pouquinho maior, porque eu comecei a trabalhar muito com colagem, eu uso muitas colagens no meu trabalho, com os meus pacientes, então eu precisava de um consultório um pouco maior, onde eu pudesse ter uma mesa, enfim. Então ele fica um quarteirão do Ground Zero, onde tem hoje o museu. Sim, o ponto zero das Torres Gêmeas. Isso, exato. Aqui, aí quando eu mudei, o Chris morava no Upper West Side, perto da Universidade da Colômbia, que foi onde ele estudou e ficou morando ali por perto. E eu morei ali durante 6 anos.
À medida que a Sofia começou a crescer um pouquinho, ela devia estar com uns 3 anos, aí já estava o apartamento ficando um pouco pequeno. Pequeno para vocês. E só que Manhattan, aquela região ali, já estava assim, pra gente sair. A gente morava num apartamento que era alugado, pra gente comprar, teria que ser comprar uma coisa que fosse do tamanho do que a gente estava alugando. Então, uns amigos chamaram a gente para vir conhecer a casa deles em Brooklyn, nessa parte de Brooklyn que chama Park Slope, que é a descida do parque. Então, a gente tem um parquezinho que é pertinho, fica atrás do Museu do Brooklyn, atrás do Jardim Botânico. E aí você desce 2 quarteirões, chega aqui em casa. Então essa região da descida do parque é uma região que tem muitas casas germinadas, assim, tem muito filme que é filmado aqui perto. Mas eu fiquei apaixonada. O dia que a gente veio ver, eu falei, é aqui que eu quero morar, porque assim, a escala é muito menor, é como se fosse uma cidade do interior com acesso a toda a sofisticação de Nova York. Eu poderia, de Manhattan, né? Eu poderia passar a minha vida aqui sem ir lá e não faltar nada. A gente tem teatros excelentes, a gente tem cinemas excelentes, tem museu, tem restaurantes fantásticos, só que tudo numa escala menorzinha. Menor, muito interessante. Eu estive aí, conheci o bairro, conheci também o parque, que é maravilhoso, né? É lindo, eu adoro o parque. Então, realmente, assim, a ideia que eu tenho daí é uma ideia muito, muito gostosa, de um lugar muito interessante. E a distância é a ponte, né? É muito... Agora, do meu consultório novo, daqui de casa até lá, porta a porta é 20, 25 minutos no máximo. E isso pra cá é ótimo, porque antes no Empire State era mais tipo 50 minutos, era o dobro. Eu ganhei meia hora aí nessa mudança. Mas assim, essa região do Brooklyn é uma região muito família, muito... Quando a gente mudou pra cá, era um bairro, eles falavam, o bairro gay de Manhattan é um gay masculino, que é o Village, e aqui era um bairro de muitas famílias de lésbicas. Hoje em dia ainda tem essa característica, mas menos do que era. Quando a gente mudou pra cá, era muito, muito característico mesmo. E agora já menos, tá mais misturado, mas de qualquer forma é muito, muito um bairro de família. Familiar. Então, criar a Sofia aqui foi uma beleza, sabe? Foi muito tranquilo. Eu queria que você falasse sobre a casa. De que ano que são as construções? As construções nessa região aqui, a minha casa foi construída em 1875, que foi o mesmo ano que a ponte do Brooklyn foi construída. Nossa, que fantástico! Naquela época foi um desenvolvimento muito grande. Então o parque foi construído na mesma época. Então foi assim, eles vieram para cá, que era uma região meio que de fazenda. Era uma cidade que era separada de Manhattan, mas hoje em dia não, é uma prefeitura para os 5 condados de Nova York, é todo mundo junto, mas naquela época não, era separado. Foi um momento de expansão, então. Muito grande, aí construíram a ponte e construíram. Então esse prédio aqui, ele foi construído em 1875 e essas casas todas, elas era uma região pobre, não era uma região rica, mas os prédios eram todos casas de uma família só. Então, geralmente, você entrava, tinha no nível da rua, tinha a cozinha e uma sala de jantar. Subia, tinha o que eles chamam de double parlor, né? Que são 2 salas de visita. E depois os quartos eram no 3º e no 4º andar. E o porão que toda casa tem é onde ficava a fornalha. Aqui em casa ainda tem um portãozinho assim, que era por onde eles despejavam o carvão. O carvão, a entrada do carvão. Interessantíssimo. Eu vi que você tem lareiras, você tem 2 lareiras. Tem uma lareira no quarto? Tem 3. Tem mais? Tem uma lareira no meu quarto. Tem uma lareira na sala de visita e tem uma lareira na sala de jantar. A única que ainda funciona até hoje é a da sala de visita. Tá, As resto, outras agora foram você tem aquecimento. A gente poderia abrir, mas mesmo naquela época tinha aquecimento, era um aquecimento com ar. Nas paredes é porque os móveis estão tampando. Nas paredes tem umas peças uns buracos que tem só uma portinha assim de ferro,
fundido, que são até lindas as portinhas, sabe? E por ali saía o ar quente, ele era um ar forçado. Olha, que sofisticado, hein? Muito. Muito bacana, muito bacana. Nós já estou imaginando que luxo isso aí, que a gente viaja, a cabeça vai longe. As casas hoje em dia, a maioria delas foi convertida em prédios de apartamento. A maioria delas tem assim um duplex e 2 apartamentos em cima, ou então são 4 apartamentos, um por andar, que são apartamentos assim de um quarto. O nosso aqui é um pouco raro, mas a gente tem metade do prédio, a metade de baixo, e os vizinhos têm a metade de cima. Então a gente tem, e a nossa casa em particular também tem uma coisa, essas casas elas são compridas, né, fininhas e compridas. Sim, então a gente tem janela na frente e atrás, e não tem janela dos lados. Nas laterais, Ela é parede meia dos 2 lados, né? Dos 2 lados, E em 1940, de acordo com a documentação que a gente tem, em 1940, a família que morava aqui resolveu fazer uma extensão nos 3 primeiros andares da casa. E isso aí pra gente foi ótimo. Primeiro porque aumenta a área, né? Então o nosso jardinzinho é um pouquinho menor do que o dos vizinhos todos, mas a gente ganhou uma área interna, que é onde hoje eu tenho a minha cozinha, e que foi o que possibilitou no andar de baixo. A gente, quando mudou pra cá, eram 2 quartos, um na frente e um atrás, com banheiro no meio. A gente conseguiu transformar isso aí em 3 quartos com 2 banheiros. E mais, botei armário, a gente fez uma reforma grande. Não, a casa é grande, eu me surpreendi, a casa é grande. São mais ou menos 200 metros. E depois eu falei assim, ainda mostrou o jardinzinho, eu falei, ela tem que me explicar essa situação aí. Agora, Andréia, vou falar um pouquinho de você com as suas coisas, como você pensou a sua casa aí, da sua brasilidade dentro da casa. Aí atrás de você tá um mostruário maravilhoso, que é esse conjunto de cestaria, que é lindo demais. E eu vou falar de algumas coisas que eu me lembro, porque eu vejo as fotos e assim me chama a atenção. E depois você vai me explicando tudo aí. Uma coisa muito interessante, gente, é que a Andréia tem várias peças da minha loja. Isso me deixa muito importante. Ela já tinha me mandado fotos de outra vez. Ela tem a cabeça do Humberto, que é a cabeça que eu chamo de cabeça partida. Tem peças da Patrícia Maranhão, tem a Iemanjá, tem uma até presente, né, Andréia, que você ganhou da Patrícia? Algumas dessas peças foram presentes, outras eu comprei. A Iemanjá, todas 2. A Iemanjá e a Nossa Senhora Aparecida. A Suzana, minha amiga, trouxe a Iemanjá e a mamãe me deu a Nossa Senhora Aparecida. Isso mesmo. E também tem aquelas peças maravilhosas que são aquelas esculturas do Paulo Neves, que estão lindas as 3 colocadas. Não, então ela tem muita coisa bacana, mas eu vou perguntar de coisas peculiares. Por exemplo, eu vi um panô que me pareceu a imagem de São Jorge. E tá escrito Saint-Jacques. Tá escrito Saint-Jacques. Por quê? Aquilo ali já existia até, graças a Deus eu e o Cris combinamos no nosso gosto, então já tem muita coisa. Essas cestas mesmo foram ele que trouxe isso do Peru e da Colômbia, mas aquilo ali tinha uma pessoa que era do Haiti, que trabalhava no escritório dele, e ela então trouxe para ele, é uma bandeira de voodoo haitiano, e no Haiti, a correlação do Saint James é o Saint Jacques, que é o São Tiago nosso. E o Chris chama James Christopher. Aí todo mundo assusta porque eu chamo ele sempre de Tiago, é por causa disso. É a minha brincadeira com ele e ficou. Eu chamo ele de Tiago porque ele é James Christopher. E é um trabalho bonito, né, André? É lindo, é todo de lantejoula, ele é todo bordado em lantejoula. Falei, gente, nunca vi nada nem parecido. Eu vou assim nas curiosidades, né? Porque eu achei aquele panô maravilhoso. Agora, aquele outro também, que parece até que é uma cortina, mas não é um panô, né? Um outro trabalhado. Aquele é de onde? Que bom que você perguntou, porque aquilo ali é a coisa que eu mais gosto aqui em casa. Eu tenho paixão por aquilo. Não, mas sabe o que você é tem tanta aquilo? Coisa bonita? Ali, eu fui uma
numa loja uma loja pequenininha de um turco aqui em Nova York. Isso foi antes de eu ir à Turquia. Aqui em Nova York eu fui quando uma amiga veio visitar, ela tava querendo comprar tapete. Eu falei, vamos lá que esse cara não é do tipo que... Quando nós chegamos lá, esse negócio tava de pendurado assim no fundo da loja, usando como cortina mesmo. Cortina? Aí, ela tá lá olhando o tapete e eu olhando pra aquilo e assim, pelo amor de Deus, isso tem que ir pra minha casa. Aí eu perguntei, o moço começou a rir, ele falou, não, isso daí não tá à venda não. Não vende? Aí eu falei, não, mas eu quero muito e tal. Aí ele virou e falou, deixa eu te falar o que é isso. Isso daqui é o seguinte, você entra naqueles povoados que tem lá na Turquia, onde o povo faz tapete. Então eles pegam lã que sobra e tecem aquela coisa que parece uma coxa de retalho e de pendura em praça pública. E deixa um balde cheio de pedaço de pano. E as pessoas usam aquilo ali igual um muro das lamentações. Eles vão lá, fazem oração, amarra o nozinho e faz o pedido. Aí a hora que ele me contou isso, eu falei, agora que eu quero mesmo, eu não quero nem saber. Eu também ia querer, porque eu muito fiquei interessante. negociando uns 3 dias com ele, finalmente ele me vendeu. Ele riu. O dia que que eu consegui convencer, ele riu até de eu querer aquilo. Mas eu adoro aquilo. Adoro aquela pesca. Acho que ela é cheia de vida. Não, e é muito interessante. Ainda com essa história, né, Andréia? Porque eu acho que o interessante dos objetos, das peças, é exatamente isso. É o que tem por trás para você contar. O jeito que você adquiriu, as lembranças que te trazem. Isso, olha, você falou da sua amiga que foi aí, você contou a história de como é que é feito. Isso é muito legal, né? É como se toda vez que você olhar aquilo, você vai... Isso tudo vem na sua cabeça, passa aquele filme, né? E tantas vezes que a gente, às vezes, assenta ali e acaba o assunto, aí um de nós fala assim, o que será que estava nesse paninho aqui, hein? O que será que foi o pedido? Aí a gente fica imaginando o que poderia ser. Nós já matamos muito presidente de vários lugares. Muito legal. Andréia, outra curiosidade. E as cruzes? Vamos para as cruzes. Ela tem um armário, em cima de um armário? Aqui acima de um armário. Consultório, em cima de uma estante, né, de livro, tem alguns. No meu quarto tem alguns. Eu coleciono cruz. Eu tenho, adoro. Então eu coleciono, elas são todas mexicanas. Ah, tá. Mas porque agora no México, eu tô meio sem lugar. No México é um símbolo muito forte a cruz, né? Tem em vários lugares, de vários materiais. Eu não gosto de crucifixo. Eu não gosto do crucifixo, mas a cruz só eu gosto. E a cruz, dentro da psicologia, minha formação é junguiana, né? Na teoria do Jung. E dentro da teoria junguiana, a gente é muito ligado ao simbolismo. E a cruz tem um simbolismo muito, muito forte, que é o simbolismo da união de 2 dimensões. Então, o Jung sempre fala, ele fala, é importante a gente não viver numa dimensão só. A pessoa que está só o tempo inteiro olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro, ela não ou conectada só com Deus, só vivendo nessa dimensão vertical, ela não tem praticalidade nenhuma, né? Ela não consegue se inserir no dia a dia. E quem está só no dia a dia aqui e está ignorando essa outra dimensão, acaba adoecendo também, porque não está escutando. Então, isso para mim sempre foi muito forte, essa coisa de manter as 2 dimensões conectadas o tempo todo. Adorei a explicação, não sabia. Muito legal. E a gente tem que ter esse equilíbrio mesmo, isso é essencial. Sim. Andréia, o mobiliário que você tem aí, o que você me diria do mobiliário? Ao longo dos anos a gente foi comprando. Tem uma estante, aquela estante que tem na sala de pau marfim, que tem na sala de visita. Ela, na verdade, ela foi feita para o apartamento onde a gente morava antes, então ela é um pouco pequena ali. Ela ocupava, ela chegava até o teto, mas aqui o pé direito é bem alto. Bem alto, o que seria? São 12 pés. Eu não sei o que é isso em metro, não. Mas são 12 pés de altura, é bem alto. Então, aquela estante já existia. Tem você prestou atenção, tem uma cadeira de balanço, tem uma... Sim, essa eu reparei. Pois é, o buffet que tem na sala de jantar também, é a mesma coisa, a minha cama,
É um estilo de móveis americano que chama shaker. Você já ouviu falar é uma religião que já está praticamente extinta, porque era uma religião que não admitia sexo nem para procriação. Então, quer dizer, foi a vida sempre... Abolida! Foi abolida, porque ela dependia das pessoas se juntarem, né? Aderirem à religião já depois de nascidos. Então... tem ainda algumas comunidades que você pode visitar, mas que já não tem assim um velhinho que tá ali, mas eles mantêm, a cultura era muito forte, assim, de tudo eles faziam. E o mobiliário deles é muito lindo. Shaker. De sacudidores mesmo. SHAKER. E é porque uma das coisas que eles fazem é dançar. Eles são shakers, eles ficam dançando, as danças deles são... Mas é sempre assim, mulher de um lado, homem do outro. Eles não convivem assim. É uma religião cristã, mas com essa separação aí, bem... Então eles que tinham essa produção desse mobiliário. Eles faziam coisas incríveis, eles têm uma tradição enorme de móveis, desse mobiliário, e a coisa deles é assim, tudo muito simples, tudo muito linha reta, mas essa tecelagem, né, o trançado. Sim, que tem na cadeira. Aquela cadeira de balanço, eu que troquei o trançado dela, porque começou a ruir. A estragar. Aí eu mesma, porque é difícil de achar alguém que faça. Aí eu mesma troquei. Em algum momento a gente tinha mais, as cadeiras da sala de jantar eram também shaker, mas agora a gente trocou, porque elas não são as mais confortáveis, não. As de jantar não eram das mais confortáveis, não. Nossa, Andréia, quanta história! Quanta história, porque isso aí é completamente novo para mim. O que mais que me chamou a atenção? As coisas brasileiras também. Você mostrou aquele cantinho seu que tem as bandeirinhas. Não é bandeirinha, aquele é como se fosse um forrinho cortado de papel, coisa que a gente via muito no interior. Até isso você transportou para aí, eu achei muito lindo. Aquilo é do México, aquelas bandeirolinhas, elas são do México. Mas aqui no Brasil também, no interior, usa muito isso. Eu acho assim que... Não usa? Acho que tipo de... também parece que é uma coisa de festa do divino, que tem umas coisas com aquelas bandeirolas. Ah, você trouxe do México. Achei que era brasileiro. Não, aquelas eu trouxe do México. Aquilo ali é a entradinha, porque aqui em casa, como a gente tá nessa metade de baixo, a gente tem 2 entradas. O que me possibilita ter um consultório em casa é isso. É que os meus pacientes, eles vêm direto pro consultório entrando por baixo e não precisa de passar pelo meio da minha casa. Totalmente independente. Ali é a entradinha de baixo. São os santos que nos protegem. Pois é, então tem aquela estantezinha com aquilo é papel mesmo, né? É plástico. As bandeirolas de plástico. E o meu ninho o ninho de João de Barca eu trouxe também. Sim, muito lindo, muito. Eu achei assim, mesmo você falando que isso é mexicano, eu achei aquilo ali com uma cara de mineiro incrível, viu, Andréia? Não tem jeito, não. Aquilo ali tá muito inspirador para as mineiridades aqui. Contassem um pouquinho agora do momento que você viveu agora nessas últimas semanas, porque a gente ficou muito impressionado com aquelas cenas, já tem mais de mês, né? Com aquelas cenas dos fechamentos das lojas, com tapumes e tudo, aquilo foi muito chocante, porque, como eu falei no princípio, a cidade é um ícone, de repente você vê aquela cidade que você tem no imaginário sendo fechada daquele jeito, foi muito agressivo, até para nós aqui nessa distância, imagino para você aí, como é que foi isso?
E continua tudo fechado. A coisa aconteceu tão rápida, Vênica. Foi muito rápido. Olha, a gente estava com viagem marcada para ir para Belo Horizonte no dia 14 de março, que era sábado. Na segunda-feira daquela semana, a gente já estava ouvindo que as coisas estão piorando. Mas eu liguei eu faço parte de um grupo aqui que é de profissionais da área de saúde que são brasileiros. Então eu liguei, eu mandei uma mensagem pro grupo e falei, gente, o que vocês acham? Eu tô apreensiva, não sei se eu vou, tô com um pouco de medo, eu tô com medo. O meu medo era a gente ficar preso aí em Belo Horizonte e a Sofia aqui sozinha, minha filha. Aqui sozinha. Claro. Porque a gente aí tudo bem, tá em casa, tá, né? Claro. Não tem problema, mas eu não queria ficar longe dela e ela aqui sozinha, sem ninguém. Então, todos falaram, que é isso, não tem problema nenhum, pode ficar tranquila, vai, o povo tá exagerando. Na quarta-feira, eu recebi um telefonema de uma amiga italiana que mora em Roma e ela falou comigo, Andréia, por favor, não sai de casa. E aí ela me contou como é que tava a situação em Roma. Que foi o primeiro lugar que ficou assim, horrível, né? Problemático. E aí eu liguei aqui pra casa, falei com o Chris, falei, olha, eu não tenho coragem de ir, vamos cancelar essa viagem. Cancelamos, eu liguei pra Belo Horizonte, minhas irmãs e minha mãe falaram, você tá louco? Na sexta-feira, Belo Horizonte tava começando a fechar também. E aqui já na quinta-feira, na sexta, quando eu fui ao consultório, a maioria das lojas já tava fechada. Os museus na quinta-feira já fecharam. Eu acho que pra mim, Vênica, assim, no meu dia a dia, o que me chamou mais atenção, que me chocou mais, foi passar porque o meu metrô, ele sai debaixo ali daquela escultura grande, assim, que tem no Marco Zero. Você já viu uma escultura branca que virou um shopping? Já vi. Ele sai ali. E geralmente, quando eu saio ali, aquela praça do Marco Zero tá inteirinha, coalhada de turista. Não tinha uma alma viva, não tinha ninguém na rua. Nossa Tava Senhora, totalmente, foi assim, aquela coisa muito, me deu assim, sabe? E aí a gente ouvindo falar que tudo sendo, a Broadway fechando, todos os teatros fechando, já no fim de semana os restaurantes fecharam, aí realmente foi uma coisa atrás da outra, muito, muito assustador, assim, muito rápido. Agora a gente já tá meio que acostumando com a ideia, né? Vamos voltar para as coisas boas, porque falar de casa é sempre muito gostoso, Andréia. Andréia, o que mais que você vai chamar a atenção aí da sua casa para mim? Vamos ver. Eu mandei para você foto do jardim mais do que qualquer outra coisa, foi para mostrar assim, que essa época do ano é a época que eu mais gosto, porque há um mês atrás, se eu tirasse uma foto e te mandasse, não ia ter nada de verde no chão, ia ter o bambu no fundo e só. O resto tava tudo um jardim morto. Em menos de um mês já tá tudo, de um dia para o outro, a diferença que faz é incrível. A hora que chega a primavera vai enchendo mesmo. E eu, inclusive, nem posso ainda plantar porque eu tenho que esperar mais umas 2 semanas. Geralmente é início de junho que eu vou ver tudo que voltou. E aonde que não tiver voltado é que eu coloco alguma coisa nova. Outras mudas. Esse negócio de ter as estações marcadas é muito bonito, né, Andréia? Porque você vê o tempo bem marcado. É uma coisa que não acontece muito com a gente aqui no Brasil, porque a diferença não é tão grande. O outono, ele é muito bonito, né? Porque é muito colorido. A gente anda no parque, por exemplo, aquela mistura de amarelo, alaranjado, vermelho, as é folhas, muito bonito. Mas não tem o poder que a primavera. A primavera é essa coisa do renascer mesmo. E eu acho que esse ano, por causa de tudo isso que está acontecendo em volta da gente, vai ser mais expressivo. Tá tocando mais ainda. E as plantas também estão mostrando, cara. Tem umas plantas aqui que geralmente a folha é desse tamanho. Esse ano tá aqueles folhão desse tamanho, tão enormes. Eu achei a cozinha super moderna, super gostosa e super bem localizada, porque você fez um jeito que deu para me ver como é que ela é. Né? Porque a cozinha acaba sendo um lugar que a gente fica muito, né, Andréia? Muita coisa acontece na cozinha. Né? Porque a gente não tem essa separação. Enquanto, por exemplo, se eu chamo alguém para vir jantar aqui em casa, eu tô ali cozinhando e tá tudo acontecendo. Do lado, tudo acontecendo. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você sente falta aqui do Brasil? Uma pergunta super lugar comum, mas eu gostaria de saber. O que eu mais sinto falta daí é o contato com as pessoas, realmente, que
Você vê, a gente se conhece há 5 anos, a gente, quando encontra, é aquela saudade, a gente tem assunto, aquela coisa. Isso aqui, não é, eu não posso nem falar que é o americano que não é assim. O estilo de vida em Nova York não permite. A gente marca as coisas, olha, até durante a quarentena. A gente tem coisa marcada, um encontro por Zoom para daqui a 3 semanas. A coisa é ridícula, não tem condições, sabe? Então, é difícil de fluir aquela coisa assim, de falar, o que você tá fazendo? Vamos tomar um cafezinho? Vamos, né? Não acontece isso aqui, então é muito difícil. Esse calor, sabe, essa pega, essa liga que dá com o brasileiro. E o mineiro, eu acho que mais do que outros, né? Então... Quando eu falo da questão da visita, é porque eu tenho tido a oportunidade de ir em várias casas de pessoas que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma relação. E tudo acaba numa mesa impressionante. Tudo acaba a gente sentado numa mesa, comendo um bolo, ou é um pão de queijo, ou é alguma coisa que foi feita ali mesmo, tomando café e conversando. Então, assim, é interessante porque é o jeito da gente receber, né? O único pesar das visitas virtuais é esse, viu? Com certeza mas nós vamos combinar. Aqui, mas com certeza. A hora que abrir as porteiras, você vê. Aqui, mas com certeza você ia me servir um bolo gostoso que você fez aí outro dia. Pois é, tá aqui, pronto. Tem chá, tem café, tem tudo. Sem problema. Vai ficar devendo, né, Andréia? Pois é, vai sim. Mas isso é o que eu mais sinto falta, porque realmente o resto aqui, por ser Nova York, como você falou, tem aquele bairro, aquela parte de Queens que eu imagino que foi onde você ficou, deve ser a Astoria. Tem uma comunidade brasileira muito vibrante, tem uma comunidade brasileira ótima. Ali a gente compra as coisas do ingrediente de cozinha, por exemplo, a gente compra polvilho, compra pão de queijo, agora tem até o forno de Minas lá. Compra tudo, então isso daí não é problema. Não, lá tinha aquelas esquinas, deve ter ainda, com aquelas tipo quitanda, assim, com tudo quanto é fruta que você puder imaginar. Tem isso lá, não tem? Tem, ainda é bem... Tem salão, a gente encontra manicure que sabe tirar cutícula bonitinho, tem tudo ótimo ali do Queens. É uma comunidade muito grande. É uma comunidade ótima. E então a gente tem acesso às coisas materiais. Mas essa coisa aí essa troca, essa não. Do afetivo, né, Andréia? Aí eu vou aí de vez em quando para recarregar minhas baterias afetivas e aí volto. É isso aí. Nossa, Andréia, olha, eu tô muito feliz de ter conversado com você. Adorei saber a história da casa, a história dos móveis e de tudo aí, mas assim, essas duas eu achei muito interessantes, porque eu não achei que a casa fosse tão antiga assim. Não, eu adoro ir na casa dos outros também, então eu tô adorando acompanhar suas visitas. Espero que você arrume muitas espalhadas por esse mundo pra gente poder ver mais. É isso, Andréia. A gente tem assunto para conversar muito tempo, porque conversar também é uma das melhores coisas que tem na vida. É muito agradável, é muito bom, né? Então, assim, te agradeço bom demais. Eu fiquei muito feliz da gente poder fazer isso junto. Um beijão pra você. Um beijão pro Cris, um beijo pra Sofia, que eu não conheço, mas já admiro aqui de longe, vendo a cantoria dela, super bacana. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, um beijo pra vocês também, beijo pro Ricardo e pros meninos. Beijo. Isso aí, tudo tchau, de bom. Querida. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.